o Natal. Eu vou te mostrar aqui, dentro da loja maçônica, quem criou o Papai Noel para substituir Jesus. Ele é o primeiro vigilante na loja. Eu vou te mostrar num vídeo da maçonaria, o Papai Noel sentado ao lado do grão-mestre. Quando o grão-mestre é substituído, o Papai Noel substitui o grão-mestre. E aqui fora o Papai Noel substitui o nosso grão-mestre, grande mestre que é Jesus. E assim como existe o dia, a comemoração do solstício de verão no hemisfério norte, aqui, solstício de inverno no hemisfério sul, também em 24 de dezembro se comemora também uma festa pagã, que é esse falso nascimento do Senhor Jesus, esse falso Natal. Jesus não nasceu em 24 de dezembro, mas é uma associação, um sincretismo que a Igreja Católica copiou do paganismo para fazer o dia da festa do nascimento do Senhor Jesus. Agora, fazer esta festa no nosso meio é mais uma vez importar o paganismo para o meio do povo de Deus. Olha, irmão, tudo certo, uma salva de palmas para os profetas de Deus. Ninguém engana, meu. Aqui só tem gente que te ama. E ninguém está cobrando um centavo aqui. Ninguém veio aqui e cobrou cachê para vir. Tudo aqui é por amor, irmão. E se a gente precisar de alguma coisa, vocês vão nos socorrer e nós vamos socorrer vocês. Todo mundo está trabalhando aqui por amor, irmão. Isso é a igreja primitiva de Jesus, que ainda está viva, está aguardando o arrebatamento. Oh, glória! São poucos, mas são os escolhidos de Deus. Olha aqui, irmão. Essa besta aqui está aqui em Apocalipse 17, 13 e 14. E tem o mesmo intento: entregarão seu poder e autoridade à besta. Vai ser entregue, é palavra de Deus. E este combaterão contra o cordeiro, aqui ó, Jesus. E o cordeiro os vencerá. Oh, glória! Baal é um perdedor, Satanás é um perdedor. Ele sabe disso, porque não vê esses homens que servem esses Gadu chegar aqui e expulsar um demônio em nome de Gadu. Vem expulsar um demônio em nome de São João Batista, Demolé, não sei o que, Demolei, Jaque Demolei. Vem expulsar um demônio aqui. Só existe um Deus que Satanás treme e que a autoridade é tua, que Deus te deu, irmão. A autoridade sobre Satanás é a igreja de Cristo. Por isso que ele não reina. Porque você está aqui, irmão. Ele está preparado para reinar há 2000 anos. Mas ele não reina. Porque você está aqui. Ele está lá na sociedade secreta dele, escondidinho. Ele só vai subir porque ele tem que respeitar a igreja de Cristo, irmãos. Olha aqui. Porque o Senhor dos senhores é o Rei dos reis. E vencerão os que estão com eles. Chamados, eleitos, fiéis de Senhor Jesus Cristo. Oh, coisa linda, maravilhosa. Não tem como trocar. Olha aqui, irmão, só voltando um pouquinho, até para ouvir a música também de novo. Olha aqui, ó. Tá vendo Jesus, um sopro como uma espada saindo da boca dele? Vai fazer com esse bode que milhões de gente com a Bíblia na mão indo para o inferno e morre de medo e come na mão desse capeta, irmão. Que vergonha, que tristeza. Como se explica isso, irmão? Um Deus todo poderoso, maravilhoso como esse, e um derrotado, um perdedor desse. Cumprimento de Jesus. Nos últimos tempos existiria muitos falsos profetas. Eles estão falando de Illuminati, de Rothberg, Rothschild. É o governo que vai aumentar os impostos, perseguir os crentes. Mas quem está destruindo, meu irmão, é o falso profeta. É a outra besta que ninguém deixa falar, que está dentro da sua igreja, que é a maior abominação, a coisa mais leviana. Não está lá no terreiro de Macumba, não, está dentro da tua igreja. São os adoradores do Deus Sol, Baal, que o profeta Isaías lutou, Daniel, Sadraque, Mesaque. E não tem nessa geração de 300, que eles dizem 30 milhões de evangélicos no Brasil. Não tem um, com exceção desse grupo aqui, ó, que combate o profeta Baal, irmão. Esta é o término da igreja de Laodiceia, a 7ª e última igreja, irmãos. Faça alguma coisa urgente, irmãos. Isso aqui é só para eu ler. E Daniel 2,14 diz: e haverá naquele tempo de angústia, qual nunca houve, desde que a nação até aquele tempo. Haverá muita angústia. Jesus, 600 anos depois, confirma isso. O grande profeta Jesus, o Filho de Deus.
confirma tudo que os profetas que combateram Baal disseram. Por que os profetas hoje não confirmam o que Jesus disse que os profetas antigos disseram? Até o fim, vou passar rápido. E olha aqui, no sermão profético, eu vou passar bem rápido isso. E quando Jesus saiu do templo, se aproximaram dele e mostraram: Jesus, olha aqui o templo. Todo mundo preocupado: olha o templo, Jesus, olha o refrigerado aqui, ó, em Jerusalém. Quer dizer, naquela época não tinha, mas devia ser assim. Olha aqui, Jesus, que coisa bonita, o templo, o templo, o templo, o templo. O tempo todo falando de templo. Por isso que Deus consentiu que o templo fosse destruído no ano 70, irmão. Que ele já sabia que eles adoravam o templo. Aí Jesus desvirtuou a conversa deles. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não vou entrar no assunto todo, mas quem é essa pedra que foi derrubada e reergueu o terceiro dia, que Jesus falou e ninguém entendeu? Esse é o nosso templo, irmão. Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós chegarmos no céu, o céu é um templo, qual é o corpo do Senhor, que está em todo o céu, e nós vamos habitar dentro dele. Vai ser o contrário, irmãos. Esse que é o templo da igreja de Cristo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós subirmos ao céu, nós vamos habitar dentro do templo, que é Jesus Cristo. Está escrito em Apocalipse. Então Jesus reverteu tudo. Essa importância que se dá hoje ao templo. E se esquece do homem, e o homem sendo perdido, levado para o inferno, com mentiras, e não conhece a Bíblia, irmão. Aí Jesus mudou o rumo da conversa. Não vedes tudo isso? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a seus discípulos e dizem-no: quando serão essas coisas, Jesus? Qual sinal haverá da vinda de Jesus e do fim do mundo? A mesma pergunta que você está fazendo hoje. Qual será o sinal, irmãos? Mateus, o versículo 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Qual foi o primeiro conselho que Deus deu da vinda de Cristo? Cuidado com os banqueiros, cuidado com os iluminatis. Cuidado, ó, com os falsos profetas, meu irmão. Primeiro sinal. Primeira coisa que Jesus chama a atenção, a coisa mais perigosa, são os falsos profetas. E nós conhecemos muitos. Vocês veem aí, nós chamamos todos eles. Vem para um debate aqui enfrentar esses homens. Eles são tudo covardes porque servem a capeta. Eles são covardes. Satanás é covarde porque ele é um perdedor, irmão. Eles nunca vieram para um debate. Os 4 debates que nós fizemos na Rede TV, tudo foi para honrar em nome do Senhor e para derrotar Satanás, irmão. E ele saiu derrotado em todos os debates que fizemos lá. Mas depois vocês vão saber qual foi o bandido, o falso profeta, o adorador de Baal, que fechou esses 4 programas únicos contra profeta Baal que existiam no Brasil. Vocês já viram algum debate na televisão no Brasil, nas TVs crentes, 4 debates contra Baal? Qualquer televisão evangélica, rádio, vocês já viram? Nós fizemos. Eu e Abimael fomos o primeiro debate no Brasil, um ex-maçom grau 33 contra um maçom grau 33. O segundo nós falamos do sinal da besta. Outro eu peguei um maçom grau 33 e ó, se não tivesse misericórdia dele, nós ficamos com pena de bater mais na ignorância. E o quarto, eu abri a boca e entreguei o que Deus me entregou, o nome, a lista de todos falsos profetas que servem a Satanás. Eu paguei um preço muito alto, igual apóstolo Paulo. Fui provado no fogo, na carne, abandonado pela família, desprezado, mentira, castigado, levado por hospício como doido, porque o evangelho é loucura para esses homens do mundo. Mas para mim é o poder de Deus, que Deus me usou para mudar a história da igreja. Essa é a segunda parte do versículo, irmão. Então nós não temos medo, irmão, porque nós amamos. 1 João 4,18. Quem ama lança fora o medo. Eles vivem na doutrina do medo. Quais são os juramentos que vocês fazem na maçonaria? 1º grau. Se eu falar errado, se eu revelar os segredos do 1º grau, isso aqui é uma navalha. Que me corte o pescoço, me jogue lá no mar do esquecimento.
O primeiro grau é de aprendiz, o segundo grau de mestre. Se eu revelar os segredos do segundo grau, que me arranque o coração e me jogue na areia do mar do esquecimento. Esse é o grau de companheiro, o grau de mestre, que 95% dos maçons estão nesses 3 graus e não sabem nada, nada, irmão. Abimael chegou ao grau 33, não sabia do livro de Albert Pike, grau 33, o máximo. É tudo mentira, ninguém sabe nada lá, irmão. Satanás é o enganador, o pai da mentira. Não tem ninguém sábio lá dentro. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O princípio da sabedoria não é o temor a Baal, é o princípio da ignorância. Então, irmãos, o terceiro grau, esse aqui é a navalha. Se eu revelar os segredos da maçonaria, que me corte as entranhas, joga. É tudo no medo, doutrina do medo. O ex-bruxo tio Chico fazia tanto despacho, todo maçom, grau 32, o pai dele é o grão-mestre no Ceará, irmão. Socorri várias vezes esse homem perseguido por pastores, porque ele fala de maçonaria. Ele poderia ser rico se ele falasse tudo que ele falasse, não falasse de maçonaria. Os pastores chegam, você pode contar tudo que você quiser, mas não pode falar de maçonaria. Esse porque nós queremos enganar o nosso povo. Será que você não entende? Irmãos, vou repetir. Se a igreja que você está, se o seu pastor ou líder nunca falou, não fala contra Baal, saia do meio deles. É a orientação de Deus. Seja da igreja batista, presbiteriana, metodista, maranata, seja a religião que for, que na Bíblia não tem religião, saia do meio deles hoje, irmãos, e venha para a igreja de Cristo Jesus. E ouvires de guerra e rumores de guerra, irmão. Esse Albert Pike que eu falei para ele, em 22 de janeiro de 1870, ele teve uma visão diabólica, que Satanás falou com ele. Albert Pike, vocês Illuminati, supermaçons, para destruírem o mundo, vocês têm que fazer 3 grandes guerras mundiais e destruir o espiritismo. Não. O islamismo, não. Tem que destruir o budismo, não. Satanás falou para ele, você tem que destruir o cristianismo. Irmãos, há 150 anos, está revelado, porque ele mandou essa carta para o outro Illuminati italiano, Giuseppe Mazzini, que fundou a máfia. Maçonaria é máfia. Não parece com a máfia, é a máfia de Giuseppe Mazzini. E nesta carta eu vou mostrar seguido para vocês. Aí se tornou público, porque Deus não deixa nada escondido, irmãos. Há 150 anos, além das profecias, está escrito que a maçonaria, o objetivo dela é destruir a igreja de Cristo. E nós vamos mostrar mais documentos. Porquanto, então aqui, nesses tempos haverá guerra. Só faltou Jesus, feito pelos maçons, pelos adoradores de Baal. Quem são os inimigos de Deus? Baal, Satanás. Porque é mistério que tudo isso aconteça, para que chegue o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e haverá fome, pestes e terremotos. Irmãos, eu comprei alguns livros e distribuí. Isso é difícil de encontrar, um livro secular. Confissões de um economista, de um assassino econômico, de John Perkins. Ele foi do FMI, que está junto assim com a nova ordem mundial, que é a ONU. Ele chegava nos países, vocês vão ter que receber tantos milhões emprestados do FMI. Não, nós não precisamos de dinheiro. Não, mas vocês vão ter que receber o dinheiro. Isso é juros altos para ninguém nunca mais pagar. Aí o presidente do país dizia, eu não quero receber. Eles matavam o presidente. Morreu num acidente ali, pronto, acabou. Então essa dívida externa, impagável, isso é tudo mentira. E esse livro diz que em 2003, para matar a fome do mundo, sanear a água, que é a coisa de maior mortalidade de criança infantil no mundo. Mortalidade infantil é a água suja, irmão, que não tem água filtrada. A coisa simples de resolver. E da instrução primária. A pessoa ler, escrever, fazer aquelas 4 operações. Você sabe quanto que gasta para fazer isso no mundo inteiro, para matar a fome, educar as crianças e diminuir a mortalidade infantil? 42 bilhões de dólares, irmãos. Você sabe quanto esse ano o maçom Bush, que saiu na capa de uma revista evangélica com sinal de Illuminati, essa mão de Bafomete no peito, que eu vou mostrar ali para vocês, um cristão que